Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Podem assentar por uns minutos, por favor. Damos graças ao nosso Pai Celestial, que nesta ocasião nos concede estar aqui em Saltillo e recordando as vezes que regressávamos de Torreón e parávamos um momentinho aqui em Saltillo para depois continuar para Monterrey. Isso já faz uns quantos aninhos, quando fizemos esta viagem pela última vez, de Torreón a Monterrey, e passamos por aqui. E desde aquele momento até agora, estamos repetindo essa trajetória, o nosso irmão Miguel e eu. E se vocês observarem, estamos fazendo o percorrido do oeste ao leste. Os dois. Agora, no caminho estive vendo muitas coisas interessantes. Porque no programa divino, nesse tempo, tudo é cumprido, ou seja, se torna uma realidade. Todas as visões e sonhos, tudo se faz realidade e é realizado em realidade, na realidade. Por exemplo, quando foi falado de uma grande capa catedral, uma visão, já não estamos lendo uma letra sem vida, mas já estamos vendo a realidade dessa letra em um edifício, uma capa, uma catedral. E que também fala, porque aí é falado, aí se prega. E já não é uma palavra escrita, já não é somente uma visão, mas agora já é a realidade. E sempre tudo se cumpre de uma forma simples. E quando percebemos, mas isso já cumpriu? Como? Assim, de uma forma simplesinha. Agora vejam nesta mensagem intitulada O Doutor, e também na mensagem O Templo de Deus na Terra, a Casa de Deus na Terra, nessas duas. Nesses dois extratos que temos aqui, vamos ler esse primeiro. O Templo de Deus na Terra, a Casa de Deus na Terra. 29 de fevereiro de 2008, Goiânia, Brasil. O Dr. William Soto disse: Ele chamará seu povo desde a era da pedra angular. Aí Cristo estará manifestado no último dia e falando à sua igreja, e também falará ao povo hebreu, porque aí estarão os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias, sendo operados pelo Espírito Santo no mensageiro correspondente a essa dispensação. Pois é a dispensação do reino, a que é aberta na era da pedra angular. Portanto, os ministérios de Moisés e Elias lidarão com o povo hebreu. O ministério de Elias só não podia ir a Israel. Portanto, o tempo para Deus falar a Israel é na era da pedra angular. Tudo que estava em Deus, Ele colocou em Cristo, e tudo que estava em Cristo, Ele colocou em sua igreja. Portanto, é através dos ministérios, é através dos membros da sua igreja, que Cristo atuaria através de todas as etapas de sua igreja. E para esse tempo final, temos a promessa de uma grande manifestação. Toda a era da pedra angular é a etapa de adoção.
E, consequentemente, é a era que ele estaria operando depois das 7 eras da igreja. Todas as coisas que estão prometidas para Deus fazer no tempo final, no último dia, que é o 7º milênio de Adão para cá, ele fará no meio da sua igreja e através da sua igreja. E, portanto, aí colocará o instrumento que ele tenha para ser o mensageiro da dispensação do reino. Ele colocaria o instrumento que corresponde à dispensação do reino. Como em cada era colocou o mensageiro correspondente a cada era. Continua dizendo. E aí esse mensageiro o respaldará. Assim como esteve com Moisés, estará com ele. Assim como esteve com Josué, estará com ele. Agora, que respaldo tão tremendo. Ou seja, que ânimo, onde aí o nosso irmão William disse a esse mensageiro, não se preocupe, que assim como eu estive com Moisés, estarei contigo. Assim como eu estive com Josué, estarei contigo também. Veja como esteve com Sansão, para ler aqui para vocês, desta mensagem Obras é Fé Expressada, na página 29, um dia Sansão foi surpreendido em uma campina por 1000 filisteus que vinham contra ele. E ele procurou no chão e ali tinha morrido uma mula. Ele pegou a queixada velha, o osso de uma queixada, tão seca como podia estar, e foi atrás daqueles filisteus, os ferindo na cabeça com aquele osso tão seco, e até onde eu sei, nem sequer um dente daquela queixada arrancou. Imagina, quando a gente bate isso contra uma pedra, uma rocha, isso vira em pó, mas aquela queixada não. E o capacete daqueles filisteus possivelmente tinha 1 polegada de grossura, e para completar, aquilo era grossíssimo, de aço. Porque naqueles dias eles feriam uns aos outros com arma de guerra, para evitar que ferisse na cabeça. Mas ele pegou o osso da queixada daquela mula e matou 1000 filisteus, e a queixada não rompeu. Ele só manteve os golpeando, assim conforme aparecia. Assim que o restante deles fugiu para as rochas. Qualquer um foge. Porque se fez isso com a queixada, imagina se lhe desse uma espada ou algo. Assim que o restante deles fugiram para as rochas, viram que estava se afastando dele. Por quê? Porque ele cria. Algumas vezes, para mostrar a vocês, quero lhes dizer algo mais. Obra sobre essa pulsação naquele momento exato, como Josué fez, como Maria Madalena fez, e todos aqueles, exatamente naquele momento crucial, quando algo é revelado a você, agarre-o. Submete a ele nesse momento crucial. E aí colocou a Josué e a Maria Madalena de exemplo. Esse é o mensageiro final e essa é a igreja noiva. E ele desenhou uma estrela de Davi ali e ele escreveu: agarra e atue quando lhe for revelado. Agarre-o e atue, ou seja, não tem que agarrar e ficar com os braços cruzados. Trabalha, como nós falamos, a ação. Vê? Agarra e trabalhe quando lhe for revelado. Agora aí ele continua dizendo: o Espírito Santo, através deste mensageiro, nos levará à terra prometida do novo corpo e à terra prometida do glorioso reino milenial. E nos levará, Cristo também nos levará nessa era, nos levará no rapto, ao arrebatamento da sua igreja, à casa do nosso Pai Celestial, para a ceia das bodas do Cordeiro. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é a casa de Deus, o templo de Deus, no Novo Testamento, onde ele, no Espírito Santo, tem estado morando desde o dia de Pentecostes. Agora, se esse mensageiro é o que vai nos levar para a terra prometida do novo corpo e para a terra prometida do glorioso reino milenial, então tem que estar no meio do povo.
não pode ir, porque esse mensageiro não vai dizer, bom, enquanto mais rápido de isso, mais rápido eu vou. Isso um mensageiro disse, porque ele veio trazendo as boas notícias. E quando as deu, disse, mais rápido eu posso ir à casa do meu pai. Mas alguém poderia dizer, e nós? O que aconteceu e nós? Não se supõe que a vinda do Filho do Homem com seus anjos que viria como ladrão na noite seria para levar a noiva, levá-la, raptá-la? Por que você está indo? Por que está nos deixando aqui? É porque a igreja noiva tinha em seu seio o cumprimento do que ele tinha profetizado e tinha falado. No meio dela, e sem ela perceber, mas se aqui está o meu Redentor, o meu Salvador, o que vai me levar à casa do meu Pai Celestial, entre a família, do meio do povo. Não cumpriu assim na primeira vinda? Claro que sim. E a gente lê as Sagradas Escrituras e qualquer pessoa poderia dizer, sim, Jesus foi o Messias. Porque isso já está bem ordenadinho ali, e já estão os prós e contra. E estão os que se puseram a favor e os que puseram-se contra. E qualquer um olha a Escritura e fala, não, eu estou ao lado deste aqui. Eu não vou estar contra Jesus, jamais. Agora, a favor de quem você está? Porque assim é fácil. Já ver tudo preparado, tudo pronto, da obra feita, assim, qualquer um chega ao final, à meta. A prova é agora, quando está sendo realizado e está sendo feita a história. Aí é que se saberá quem é quem, porque ele disse que o que você estiver fazendo hoje, você teria feito no tempo de Moisés, no tempo de Jesus e em todos os tempos. Teria atuado igualzinho. Se você hoje é um crente, lá, você seria um dos crentes também. Se hoje você é um escarnecedor, lá também seria um escarnecedor. Vê, tudo é simples. Agora vejam nesta outra mensagem que eu recitei agorinha. O tutor, o Espírito Santo, que foi 19 de dezembro de 2015, em Cayey, Porto Rico, aí ele nos disse, que Deus os abençoe e os guarde, e saiba que temos uma promessa que foi mostrada ao reverendo William Branham, a visão da capa, onde Cristo estará manifestado em Espírito Santo no meio da sua igreja, e estará cumprindo coisas que ele prometeu realizar, estará cumprindo a terceira etapa, que é a etapa da palavra criadora sendo falada, onde terá uma manifestação plena de Deus. Essa será a maior manifestação de Deus por meio do seu Espírito no meio do seu povo. A maior manifestação. E a gente fala, mas se vê tudo tão simples. Olha, está sendo dado nada mais, nada menos que a fé do rapto. Mas como? Por isso é maior. Porque isso é o que os profetas e justos desejaram ver, escutar, ouvir, crer, para obter essa promessa, mas não lhes foi permitido. Vejam Enoque, o irmão Branham disse que ele recebeu a fé do rapto. Ou seja, ele ouviu os trovões. Consequentemente, vemos ali que o que aconteceria a uma pessoa com fé do rapto. Ou raptaria, vivo. E isso, aí nós estamos representados aí. Portanto, se Enoque foi raptado, nós seremos raptados também. E nós seremos levados à casa do nosso Pai Celestial. Agora, vejam, ele diz, nessa mensagem a semente não herda com a palha. Aí na página 11, ele disse, a minha palavra, mas o que ouve a minha palavra, e entende a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte à vida, sim, Senhor. Este é aqui esse grande mistério de Deus se revelando e entender como Deus estava em Cristo reconciliando
o mundo consigo, de como ele e o Pai eram um, de como os grandes mistérios do cumprimento de Deus, pegando e trazendo-se a si mesmo, manifestado na era de seres humanos, e na corrente dos seres humanos, e na companhia de seres humanos, para tornar a sua palavra manifestada no dia, na saída oriental do sol, e fazer a mesma coisa quando o sol se põe no oeste, se manifestando a si mesmo em uma igreja noiva. A palavra manifestada, vê? O que entender isso é conhecer que lhe foi revelado a ele, daquele que me enviou. Tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte à vida. E vejam o escrito que ele colocou, que ele deixou ali atrás. Ele escreveu: o rapto é somente para os que têm a revelação. O rapto é somente para os que têm a revelação. E a revelação está vindo por meio do ensinamento sob capa, porque foi prometido que aí é que seria revelado esse mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Assim como foi na primeira vinda do Senhor, vejam, requeria receber a revelação do alto. E o que não tinha essa revelação, não recebia os benefícios da primeira vinda do Senhor. E para receber os benefícios da segunda vinda do Senhor, requer ter a revelação do alto. E essa revelação e essa fé atrás a vinda do anjo forte do Apocalipse capítulo 10, trazendo para a igreja noiva essa fé de transladação. Na página 212 a 104 do livro Os Selos, diz que a igreja ainda não teve um avivamento, não teve um despertamento. Diz, necessita esses 7 trovões para despertá-la. Ele prometeu, ele enviará. E diz também, diz, a igreja não tem essa fé de transladação. Diz, apenas temos fé o suficiente para a cura divina. Necessitam esses 7 trovões, vê? Porque aí é que está contido esse mistério. Agora aí continua dizendo, essa será a maior manifestação de Deus por meio do seu Espírito no meio do seu povo, onde cumprirá as coisas que faltam para serem cumpridas e nos dará fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. É sobre essa manifestação final, ele disse que é maior, que estaremos recebendo essa fé de transladação. Assim que continuemos recebendo essa fé de transladação, essa fé de rápido, para que breve cumpra em cada um de nós essa promessa e assim obtenhamos esse corpo eterno e glorificado. A maior manifestação, os anjos do Filho do Homem, Moisés e Elias. Essa é a manifestação, a maior manifestação que Deus enviou a este planeta Terra depois de Jesus. Porque nesta manifestação está a manifestação do Espírito ministerial de Jesus pela segunda vez e o de Moisés pela segunda vez ou por terceira vez, se contarmos a Jesus, e de Elias pela quinta vez. A maior manifestação, os anjos do Filho do Homem, Moisés e Elias. Eu escrevi o tema no caminho, assim que já vinha até com o tema. Sempre eu tenho uma cadernetinha. Ele me dizia, Benji, sempre tem uma cadernetinha para você anotar. Agora a cadernetinha está em funcionamento. E para cada um de nós também. Ele disse em um escrito, em uma caderneta, ele escreveu que a caderneta ou o papel e a caneta é a memória estendida. Ele escreveu ali. Ou seja, que todas essas coisinhas são de ajudas para nós nesse tempo final, que nos colocaram para escrever e a estudar, e verdadeiramente aí cabe como anel no dedo a palavra, o ensinamento, todos unânimes procurando e lendo, como eu li no extrato do videozinho que preparamos na capa, não sei se viram,
E eu li um extrato onde o irmão William dizia que isto é um homem ungido com o Espírito Santo que pode pegar o que disse aqui, que disse lá, que disse aqui, que disse aqui, e sobre o tema rapto, e coloca a palavra bem. E alguém poderá pegar tudo isso também full, e não irá produzir o mesmo que este que está ungido por Deus, pelo Espírito Santo, pega isso mesmo, mas ele coloca bem e produz efeito. Aí é que está o mistério. Mas vejam, já não é um mistério. O que temos que identificar é o homem. E quando o identificarmos, sabe qual é o mistério? Que é o Espírito Santo que está fazendo esse trabalho, que é a coluna de fogo através dele que realiza esse trabalho. E a palavra se encarrega de tudo. Assim que Deus os abençoe, Deus os guarde. E consciente que estamos vendo a maior manifestação, os anjos do Filho do Homem, Moisés e Elias. Hoje é sexta-feira, 26 de setembro deste ano 2025, aqui em Saltillo, México. Conosco o missionário Miguel Bermudes Marim, para continuar para Monterrey, e amanhã, às 6 da manhã, já estaremos bem cedinho, conectados com Porto Rico, e depois ter a porção da palavra correspondente para amanhã, e depois no domingo também. No domingo poderemos começar mais cedo, na verdade, porque todo mundo chega bem cedo. Poderemos começar às 9 de Porto Rico, que são as 7. Se os irmãos chegam tão cedo, então não vamos fazê-los esperar, porque são 3 dias de madrugar. Mas muitos passam o tempo todo na semana madrugando por causa dos trabalhos, assim que 3 dias mais. Ou seja, que vale a pena madrugar. Bom, Deus os abençoe, foi um grande privilégio para mim estar aqui também, e com minha esposa Sara, que está me acompanhando, e estar aqui com vocês e compartilhar esses momentinhos ao redor da palavra. Que Deus os abençoe e os guarde conosco, o missionário Miguel Bermudes Marim. Muito obrigado.